Após um incrível ato do meu filho, descobri uma lição emocional que mudou tudo em minutos. A cena estava armada no pátio da escola, quando Pedro, meu garoto de 10 anos, presenciou uma das crueldades da infância. O riso escandaloso de seus colegas ecoou por entre as paredes como uma descarga elétrica, e o motivo, um amigo, de uma família humilde, era alvo de zombarias por levar uma maçã para o lanche. Pedro, sempre sensível às injustiças, sentiu seu coração disparar. Como ele poderia permanecer em silêncio diante daquela cena? Ele ergueu a voz, defendendo o colega com a garra de um pequeno guerreiro. Isso não é certo. Ele trouxe algo saudável e, ao invés de rir, devíamos encorajá-lo. Mas o que deveria ser um ato de coragem virou um momento de isolação. As gargalhadas que outrora bombardeavam o ar agora se voltaram para ele, criando uma muralha de hostilidade. Sentindo-se abandonado, Pedro se afastou, seu semblante carregado de tristeza. Enquanto isso, eu, Carlos, estava a caminho da escola, ansioso para abraçar meu filho. Quando testemunhei a cena, um nó se formou em minha garganta. O orgulho que senti por seu ato de coragem rapidamente se transformou em preocupação. Eu sabia que a pressão era grande e uma dúvida cruel me atormentou. Como o futuro dele, que tanto almejamos, poderia ser afetado por uma atitude que não compreendi na hora? Em casa, as coisas só pioraram. Ao invés de acolhê-lo, eu reagi de maneira impensada. "Você não pode se meter em assuntos que não são seus, Pedro", exclamei, a frustração dominando minha voz. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, como se eu tivesse desconstruído sua coragem com aquelas palavras. As paredes que separavam nosso entendimento começaram a se erguer. Ele se sentiu incompreendido, magoado. A atmosfera em casa estava pesada. O sonho de Pedro de entrar na faculdade parecia distante, como um farol apagado à vista. Nos dias seguintes, a solidão e o medo tomaram conta de meu filho. Os colegas o evitavam e até os professores pareciam relutantes em interagir. O brilho nos olhos dele, antes tão vibrante, estava se apagando. Eu me via perdido, lutando contra uma tempestade interna. Enquanto tentava impedi-lo de se machucar, acabava por sufocar sua essência. Então, tudo mudou. O ato de coragem de Pedro atraiu um mentor comunitário que o observou em silêncio. Ele se aproximou de mim e disse que queria convidar Pedro para um programa de liderança. O choque foi imenso. O que parecia um erro se transformou em uma oportunidade. Mas eu ainda lutava com meus temores, sem saber como me reconciliar com meu filho, ou como aceitar que, às vezes, a coragem se manifesta de formas inesperadas. "Pai, você acredita em mim?" A pergunta de Pedro ressoou em minha mente como um eco desesperado. A tensão entre nós se intensificou. Era hora de decidir. Seria o medo que guiaria minha resposta ou o amor que eu sentia por ele? O futuro brilhante do meu menino estava em jogo e eu precisava escolher o caminho certo antes que a sombra da dúvida o engolisse de vez. Pedro estava em seu quarto, os joelhos encolhidos e a cabeça baixa. Uma sensação de angustiante solidão envolvia aquele espaço que costumava ser tão vibrante. As paredes, agora testemunhas silenciosas, refletiam a dor do pequeno, que sentia como se estivesse em um labirinto sem saída. A proposta do mentor ecoava em seus pensamentos, mas a perspectiva de um futuro novo parecia impossível de alcançar. Ao atravessar a porta, percebi a atmosfera pesada que pairava sobre nós. Tentei buscar as palavras certas, mas tudo o que saiu foi: "Oi, filho." Tentei me aproximar, mas ele afastou o olhar, como se eu fosse um fantasma do qual ele tinha medo. O garoto que eu conhecia, cheio de sonhos e ideias, estava se escondendo atrás de uma muralha que eu mesmo ajudara a construir. Sentando-me ao lado dele, tentei lutar contra o tumulto dentro de mim. "Você sabe, eu fiquei muito orgulhoso de você. O que você fez na escola foi incrível." Minha voz soou quase como um sussurro, tentando quebrar a barreira de tristeza que nos separava. Ele então virou a cabeça ligeiramente, seus olhos cheios de lágrimas brilhantes. Esperava que aquelas palavras trouxessem algum consolo, mas ele apenas respondeu: "Mas o senhor não me apoiou, pai. Me deixou sozinho." Era como se a verdade tivesse sido um golpe, me deixando sem ar. A culpa começou a tomar conta de mim. Lembrei das minhas palavras, da frustração que havia transparecido e da falta de compreensão.
Desculpe, Pedro, eu não entendi o que você estava fazendo. Eu só queria proteger você, disse, tentando justificar minha postura. Ele respirou fundo enquanto a cabeça se baixava novamente. Proteger como? Me isolando. O que eu fiz por dentro estava certo e, em vez de me apoiar, você me afastou ainda mais. Ele tinha razão. A dolorosa clareza do que estava acontecendo entre nós parecia um abismo profundo e escuro. No entanto, um lampejo de esperança ainda brilhava. Eu sabia que precisava de um plano, algo que pudesse resgatar não apenas o brilho do meu filho, mas também a conexão que havia se perdido ali. Na manhã seguinte, tomei coragem e fui ao encontro do mentor comunitário que havia falado comigo. O nome dele era André, um homem de voz calma que parecia entender cada dúvida pairando sobre mim. Expliquei a ele o que estava acontecendo e percebi como suas palavras traziam um novo sentido de possibilidade. Pedro precisa de um espaço seguro para se expressar e você, Carlos, precisa ser parte desse processo, ele disse com sinceridade. Ouvindo isso, algo dentro de mim começou a mudar. Compreendi que não poderia deixar que o orgulho ou o medo interferissem no crescimento de Pedro. Eu queria ser mão amiga e não uma barreira. Decidi que era hora de me abrir e ser vulnerável, confrontar o abismo que se formou entre nós. Naquela noite, convidei Pedro para sentar e conversar. O clima estava tenso, mas isso não me impediu de falar do fundo do meu coração. Eu quero entender você, meu filho. Quero estar ao seu lado nesse caminho. Você quer me ajudar a te ajudar? Ele olhou para mim e eu senti que, apesar do medo, algo estava começando a se transformar. Sim, pai, eu quero. Pelas primeiras vezes havia um brilho nas palavras dele. Mas, no fundo, uma nova dúvida espreitava. Será que conseguiríamos superar os erros do passado juntos? A resposta estava em sua expressão, mas as incertezas ainda cercavam nossos corações. E enquanto isso, o amanhã nos esperava. O programa do mentor estava batendo a porta, e a verdadeira jornada de Pedro apenas começava. A manhã seguinte chegou e trouxe consigo um ar de expectativa. Carlos acordou mais cedo, como se ansiasse por um sinal, uma oportunidade de começar de novo. O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando o quarto de Pedro de forma suave, como se a luz quisesse abraçar o garoto que ainda se escondia sobre a sombra de suas inseguranças. Enquanto se preparava para o dia, Carlos não conseguia tirar da cabeça a conversa que teve com Pedro na noite anterior. A promessa de um futuro melhor estava ali, palpável, mas a responsabilidade de cumpri-la também pesava sobre seus ombros. Ele sabia que uma conversa não era suficiente. Seria necessário agir, mostrar verdadeiramente o que significava ser um pai presente. Quando o despertador tocou, Pedro levantou, ainda com o olhar distante. Carlos o observava enquanto ele se vestia, tentando encontrar as palavras certas. Bom dia, Pedro. Está pronto para o nosso encontro com o mentor? A interrogação saiu com um misto de nervosismo e esperança. O garoto hesitou por um instante, mas assentiu. Sim, pai, vamos ver no que dá. A resposta foi simples, mas o brilho nos olhos dele fez o coração de Carlos acelerar. Era um pequeno sinal de que a vontade de mudar estava brotando, mesmo que ainda fosse tímida. O caminho até o centro comunitário era tranquilo. Carlos tentava quebrar o silêncio, puxando conversas sobre coisas simples, como o clima e as músicas que Pedro gostava de ouvir. Cada palavra era uma tentativa de abrir espaço, de criar um laço que se formasse lentamente entre eles. Quando chegaram, André já os aguardava com um sorriso acolhedor. A sala era pequena, mas estava decorada com quadros coloridos e algumas plantas que traziam uma sensação de acolhimento. Pedro parecia nervoso, olhando ao redor com curiosidade, mas também com receio. Carlos notou e, ao invés de pressioná-lo, inclinou-se em direção ao filho. "Estamos juntos, meu garoto", sussurrou. André começou a sessão com uma abordagem suave, convidando Pedro a falar. Os minutos se arrastavam e o garoto permanecia em silêncio, seus olhos fixos no chão. Carlos sentiu um frio na barriga, mas decidiu que não iria desistir. Colocou a mão sobre o ombro de Pedro, encorajando-o a abrir-se. Finalmente, Pedro levantou a cabeça e falou. As palavras saíram de maneira... no começo, mas logo se tornaram um fluxo de emoções reprimidas.
Eu não sabia como lidar com tudo isso. A pressão na escola, a cobrança para ser perfeito. Eu só queria ser eu mesmo. A voz dele tremia e uma lágrima escorreu por seu rosto. Carlos mal podia acreditar no que estava ouvindo. O garoto estava se revelando, mostrando a fragilidade que até então ele não conseguia enxergar. Eu não quero ser apenas mais um numa lista de expectativas, pai. Só quero que você me veja como eu sou. A voz dele tremia e uma lágrima escorreu por seu rosto. Carlos mal podia acreditar no que estava ouvindo. O garoto estava se revelando, mostrando a fragilidade que até então ele não conseguia enxergar. Eu não quero ser apenas mais um numa lista de expectativas, pai. Só quero que você me veja como eu sou. A resposta do pai foi imediata. Eu estou aqui, Pedro. Quero te ver. Quero entender o que você precisa de mim. A intensidade da sua declaração preencheu o ambiente com uma energia nova. André observava em silêncio, com um sorriso de aprovação, como se soubesse que aquele momento era crucial. E ali, diante do mentor e sob a luz suave da sala, pai e filho começaram a escalar o abismo que os separava. A conversa fluiu e Pedro começou a se abrir mais sobre suas inseguranças e medos. Carlos ouvia cada palavra como se fosse uma conta de um rosário que precisava ser desfeito, cada uma delas carregando um peso que ele desejava aliviar. À medida que a hora passava, a tensão foi se dissipando. As risadas foram reaparecendo com as lembranças que compartilhavam. Andou-se pelo papel de André, mas eles estavam começando a entrar em um espaço que ambos nunca imaginaram conquistar. No final da sessão, Carlos tocou o braço de Pedro com carinho e disse: "Você é incrível do jeito que é, filho. Não se esqueça disso." Mas, enquanto saíam do centro, um novo desafio os aguardava. 2 jovens na rua, rindo e empurrando-se, começaram a zombar de Pedro. A risada ecoou como um lembrete cruel do que ele ainda enfrentaria. Carlos sentiu o coração apertar. Estaria pronto para proteger seu filho novamente? E mais importante, estaria Pedro preparado para se mostrar forte diante das críticas? O silêncio pairou entre eles ao saírem da sala e uma nova batalha começava a se desenhar no horizonte. Qual seria o próximo passo deles nessa jornada? O sol ainda brilhava, mas agora a luz parecia um pouco mais fria. Carlos e Pedro caminharam em silêncio, o peso das palavras trocadas na sessão pairando entre eles. Cada risada que lembrava o encontro com André agora parecia uma sombra diante do que acabavam de vivenciar. A zombaria dos jovens ainda ecoava na mente de Carlos, e ele se sentia impotente, sua proteção sendo testada mais uma vez. Pedro caminhava com os olhos no chão, seus passos vacilantes. Carlos queria dizer algo que pudesse aliviar a dor do filho, mas as palavras pareciam não encontrar espaço para sair da sua boca. Ele se lembrou de como tinha sido difícil para ele próprio na juventude enfrentar os colegas que desprezavam. Queria que Pedro fosse mais forte, que não se deixasse atingir por aqueles comentários cruéis, mas ao mesmo tempo tinha em mente que ele ainda era um garoto vulnerável. "Vamos para casa, pai." Pedro finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa. "Quero ficar sozinho." As palavras atravessaram o coração de Carlos como uma flechada. Ele sabia que essa era uma reação normal, mas não conseguia evitar a sensação de que estavam recuando na jornada que haviam iniciado. "Entendo, filho, mas se precisar de mim, estou aqui, viu?" O pai ficou alguns instantes observando Pedro se afastar, vendo seu filho se perder em pensamentos e inseguranças. Seria tão fácil se ele pudesse simplesmente carregar esse fardo por Pedro. Por que era tão difícil encontrar um equilíbrio entre ser pai e ser amigo? Ao chegarem em casa, Carlos preparou um lanche simples. Ele começou a pensar que tranquilidade era o que Pedro precisava mais do que qualquer outra coisa. Mas a imagem dos jovens zombando de seu filho ainda lhe seguia na mente. O que fazer em relação a isso? Acabou decidindo que falar sobre o assunto, mesmo que doloroso, poderia ser um caminho. Ao sentar-se à mesa com Pedro, a atmosfera era pesada. O garoto mexia nos alimentos,
quase como se eles fossem uma extensão de seus sentimentos. Carlos respirou fundo e tentou novamente. Pedro, quero falar sobre o que aconteceu mais cedo. Você sabe que eu só quero te proteger, certo? Pedro olhou os olhos do pai, mas logo desviou o olhar como se quisesse escapar da realidade. Às vezes, eu só queria que as pessoas não se importassem com isso, sabe? Fico cansado de me sentir assim. Sua voz tremia e a fraqueza que ele tentava esconder surgiu novamente. Carlos sentiu um aperto no peito. Sei, mas sabe, você é muito mais forte do que imagina, Pedrinho. Não deixe que ninguém diga quem você deve ser. O que importa é quem você é por dentro. Ele sabia que essas não eram apenas palavras de consolo, mas algo que precisava ser reforçado com ações. Pedro, por fim, ergueu a cabeça e olhou para o pai, os olhos cheios de uma mistura de dor e esperança. Mas, e se eu não souber ser assim? O que eu faço quando me sinto pequeno e insignificante? Carlos hesitou por um momento. Olha, eu também já passei por isso. Nessa parte é onde precisamos de coragem. E não estou aqui só para te proteger. Quero caminhar ao seu lado. Que tal começarmos juntos um novo passo? Algo que nos faça enfrentar essas situações de frente? Um projeto que encare nossos medos? Pedro franziu a testa, intrigado. Que tipo de projeto? A mente de Carlos começou a trabalhar e uma ideia ousada começou a se formar. Um projeto comunitário que mostrasse a força e a importância de cada um na luta contra o bullying, talvez. Ideias brotavam e os olhos de seu filho começaram a brilhar mais uma vez. Mas, antes que eles pudessem discutir mais, o silêncio da casa foi quebrado com a mensagem de um grupo de pais do colégio. Uma reunião estava sendo convocada para discutir sobre como lidar com situações como a que Pedro passou. O coração de Carlos acelerou. Aquilo era uma oportunidade. Mas Pedro estaria disposto a participar? Ele sentiu um misto de ansiedade e esperança. Vamos juntos, filho, o que me diz? Mas a expressão no rosto de Pedro se tornou uma máscara de incerteza novamente, e o que era para ser um prenúncio de mudança poderia, na verdade, se transformar em mais um desafio. E se eles não entenderem? Pedro respondeu, e a pergunta ressoou entre os dois, como um eco que precisava ser enfrentado. Carlos percebeu que a jornada estava longe de ser fácil e que para cada pequeno progresso haveria novos obstáculos. Quais seriam as reações dos outros pais e, principalmente, como Pedro se sentiria diante dessa exposição? A disputa entre coragem e ansiedade impedia que uma resposta clara emergisse. Era hora de começarem a dialogar e, com isso, uma nova etapa em suas vidas se desenhava diante deles. Como enfrentar o que viria a seguir? Carlos estava sentado à mesa, o telefone em suas mãos tremendo levemente enquanto ele lia a mensagem enviada pelo grupo de pais. A reunião estava marcada para o próximo sábado e, mesmo que a notícia trouxesse uma onda de esperança, a preocupação ainda pesava no ar. Pedro, vamos conversar um pouco mais sobre isso? Carlos falou, tentando resgatar a atenção do filho. Pedro permaneceu em silêncio, o olhar fixo no prato à sua frente, como um barco à deriva sem capitão. Eu sei que você está com medo, é normal sentir isso, mas pense na possibilidade de falar, de ser ouvido. Tem tanta gente lá que deve sentir o mesmo que você. Carlos tentava encontrar as palavras exatas que pudessem tocar o coração do filho. Pedro levantou a cabeça, seu olhar um pouco mais decidido, mas ainda incerto. E se eles fizerem piada? E se me chamarem de fraco de novo? A ansiedade enchia sua voz e o peito como um peso que fazia o ar parecer denso. É exatamente por isso que precisamos ir, Pedrinho. Essa é uma chance de mostrar que você é mais forte do que qualquer zombaria e você não estará sozinho. Carlos respondeu, sentindo uma onda de energia percorrer seu corpo. Não era apenas sobre Pedro, mas sobre todos que já tinham se sentido assim. A expressão de Pedro começou a mudar. No lugar de puro medo, havia um vislumbre de empatia e coragem. Você acredita mesmo que serei capaz de falar na frente deles? Perguntou, quase em um sussurro. Eu tenho certeza, respondeu Carlos, os olhos brilhando com esperança. Todos nós precisamos de um pouco de coragem para enfrentar nossos medos. Dessa forma, podemos ajudar outros também. Imagine se você puder dar força a alguém que está passando pela mesma situação. O silêncio na mesa se desfez e um novo calor tomou conta do ambiente.
Carlos sentiu que estavam dando um passo em direção à luz. Ao longo do restante da semana, a ideia da reunião foi crescendo dentro de Pedro. Ele começava a imaginar não só como seria, mas a importância que ela poderia ter. Então, chegou o sábado. O sol estava radiante, mas a atmosfera dentro da sala de reuniões do colégio era tensa. Os pais se acomodavam, trocando olhares nervosos. Carlos observou Pedro, que ficou mais quieto, seu corpo se encolhendo na cadeira. Mas havia uma determinação em seu olhar que fez Carlos acreditar que eles estavam no caminho certo. A reunião começou e a primeira mãe a falar trouxe um relato muito parecido com o que Pedro havia vivenciado. Ela contava sobre sua filha, que também sofria por conta do bullying. Cada história contada na sala fazia com que Pedro se sentisse mais à vontade, como se, ao ouvir aquelas experiências, ele estivesse fazendo parte de algo maior. Carlos percebia a evolução do filho. Ao final do relato, Pedro estendeu a mão e a segurou, firme. Era seu momento. "Posso falar?" ele perguntou, o temor na voz substituído por uma vontade ardente. Todos olharam surpresos, mas Carlos sentiu que era a hora. Hora de ser forte, de ser quem ele realmente era. Os olhares se voltaram para Pedro, e pela primeira vez ele se sentiu ouvido. "Eu sou Pedro, e eu também já passei por isso. Eu sou um garoto comum, mas às vezes parece que eu não sou o suficiente." As palavras vieram com emoção, sendo liberadas como a tensão de um arco que finalmente se solta. Carlos sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Era uma mistura de orgulho e libertação. A sala estava em silêncio, e ele sabia que tudo aquilo estava mudando. Mas, naquele instante mágico de conexão, uma nova mensagem chegou ao telefone de Carlos. Ele olhou rapidamente e viu um nome conhecido. Era do pai de um dos jovens que havia zombado de Pedro. O coração dele disparou. O que aquela mensagem significava? O que ela diria sobre tudo o que estava acontecendo? A dúvida paralisou o momento e Carlos sabia que mais desafios estavam por vir. Carlos tentou afastar a ansiedade gerada pela mensagem, mas a inquietude se espalhou pelo seu corpo como uma brisa fria em um dia de sol. O que o pai do garoto teria a dizer? O que poderia ser tão importante a ponto de interromper aquele instante brilhante em que Pedro se mostrava corajoso? Ele respirou fundo, tentando manter o foco na reação do filho. Pedro continuava a falar, agora ganhando confiança a cada palavra que saía de sua boca. A troca de olhares entre os presentes mostrava empatia e solidariedade. Os pais se sentiam tocados. Aquela era a voz de alguém que finalmente se libertava. Carlos olhou ao redor e percebeu outros rostos molhados, olhares de reconhecimento e apoio. A sua mente lutava contra a vontade de ler a mensagem, mas a preocupação pulsava como um tambor em seu peito. Quando novamente direcionou a atenção para Pedro, seu filho estava terminando sua fala e o ambiente explodiu em aplausos. "Você foi incrível, filho", ele sussurrou, não conseguindo conter o sorriso enquanto os olhos de Pedro brilhavam. Por um breve momento, toda a dor e insegurança pareciam se dissipar. Em vez disso, havia uma nova sensação no ar, uma onda de esperança que contagiava a todos. O diretor da escola subiu ao palco e começou a falar sobre o impacto das histórias compartilhadas naquela sala. Ele ressaltou a importância de cada voz, de cada experiência. Mas, para Carlos, o pensamento ainda girava em torno da mensagem. Aquela situação não poderia ser ignorada. Assim que o evento chegou ao fim, Carlos verificou seu celular. A mensagem estava lá e o nome do remetente saltava para ele. "Oi, Carlos. Espero que esteja tudo bem. Eu gostaria de conversar com você sobre o que aconteceu hoje." O coração de Carlos disparou. O que se escondia por trás daquela mensagem? Ele tinha um misto de medo e esperança, mas no fundo sabia que precisava entender. Pedro foi abordado por alguns pais e Carlos decidiu despejar sua preocupação para o lado. "Vamos dar um passeio, Pedrinho? Um pouco de ar fresco vai fazer bem", sugeriu Carlos, ainda consciente da tensão que pairava em seu peito. Pedro acenou e juntos saíram do prédio da escola, atravessando o estacionamento. A luz do sol aquecia suas faces e mesmo que aquele cenário tivesse um ar de normalidade, Carlos não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a mudar drasticamente. Ao caminharem em silêncio, Pedro puxou o assunto.
Papai, você acha que vou ter coragem para fazer isso novamente? A minha voz pode fazer diferença mesmo? Carlos olhou nos olhos do filho. Pedro, você já fez diferença hoje. A sua coragem foi uma luz para muitos. E sim, você pode fazer isso sempre que precisar. É só lembrar que você não está sozinho. Pedro sorriu, mas Carlos sentiu um peso no olhar dele. Você prometeu que estaria ao meu lado, não é? Prometi, filho, Carlos afirmou, colocando a mão no ombro do garoto. Eles voltaram para casa e, ao se sentarem no sofá, Carlos decidiu que não poderia deixar a mensagem sem resposta. Digitou rapidamente e enviou uma resposta ao pai do jovem. Oi, pode me ligar, precisamos conversar. Assim que apertou o botão enviar, um turbilhão de emoções tomou conta do coração dele. O que aconteceria na ligação? Que tipo de reações e revelações estavam por vir? Ele sabia que esse seria um novo capítulo na história deles, um em que o passado poderia ter a chance de uma nova visão. A dúvida sobre o que estava por vir pairava no ar. O que o pai do agressor diria? Carlos sentia que, assim como Pedro, ele também estava prestes a enfrentar seus medos. Carlos estava sentado no sofá, a luz da tarde filtrando-se através das cortinas, criando um jogo de sombras no chão. O tímpano de seu coração pulsava forte. Cada minuto que passava parecia arrastar-se, cada segundo mais pesado que o anterior. Por que a gente se preocupa tanto com o que não controlamos? Ele se perguntava, tentando aliviar a tensão que dominava seu ser. Uma vibração interrompeu seus pensamentos, fazendo-o pular. Era o celular. A tela iluminou o nome do pai do jovem que atacara Pedro. Ele hesitou, mas, após um longo suspiro, atendeu. Carlos? A voz do outro lado era nervosa, mas havia uma sinceridade que imediatamente chamou a atenção dele. Sou eu, Jorge. Sobre o que aconteceu hoje, eu realmente precisava conversar com você. Carlos sentiu o estômago revirar. Oi, Jorge. Então, o que você gostaria de dizer? Ele estava pronto para ouvir, embora um medo sutil ecoasse dentro dele. Seria o pai do agressor um desdenhoso ou um aliado? Antes de tudo, quero que saiba que não apoio o que meu filho fez. Nunca. Estava cego com a minha própria dor, e isso afetou como eu via as coisas. Mas o que ocorreu hoje foi um divisor de águas. Eu fui tocado pela coragem do Pedro. As palavras de Jorge soavam como um alívio e um peso ao mesmo tempo. Carlos ouviu atentamente, enquanto Jorge continuava. Eu vi meu filho sair de casa com tanta raiva. Eu não sabia que ele estava lutando com eles mesmos. Tivemos algumas dificuldades em casa e eu não percebi que ele estava ferindo outros. Carlos engoliu em seco, sentindo uma leve compreensão brotar em seu dentro. Essas lutas não são fáceis, Jorge. Eu também conheço a dor de ver meu filho sofrer. O que podemos fazer para que isso nunca mais aconteça? Eu não quero apenas falar sobre o que já aconteceu. Eu quero fazer algo, um tipo de reparação. O que você acha da ideia de um encontro, uma conversa, juntos com nossos filhos? Jorge ofereceu com um toque de esperança em sua voz. Carlos sentiu um misto de alívio e pressão. Um encontro? Isso poderia ser o primeiro passo em uma longa jornada. Talvez isso possa ajudar, Jorge. Precisamos quebrar esse ciclo de dor. Depois de mais algumas trocas de ideias, desligaram. Carlos olhou para Pedro, que estava sentado ao lado dele, jogado no sofá, distraído com seu celular. Ele sentiu um impulso de abraçar o filho, mas também uma nova preocupação. Como isso seria para Pedro? Uma conversa com a família do agressor poderia trazer à tona velhas feridas. Pedrinho, Carlos começou, mas as palavras não saíam. Como explicar que estavam diante de uma oportunidade que poderia ser tanto um caminho para a cura quanto uma potencial nova dor? Oi, pai. Pedro olhou para ele, os olhos arregalados. Você parece preocupado? Aconteceu algo? Carlos hesitou. Não queria sobrecarregar o filho com a carga que sentia, mas também sabia que a sinceridade era a melhor política. Eu recebi uma ligação do pai do menino que te machucou. Pedro ficou em silêncio, a expressão mudando de curiosidade para apreensão. E o que ele queria? Ele sugeriu que a gente se encontrasse, para conversar, para tentar entender o que aconteceu e como mudar as coisas. Carlos explicou. Lentamente. Os olhos de Pedro se iluminaram, mas logo foram tomados pela insegurança. Você acha que isso é uma boa ideia? O que se ele ainda estiver bravo? A pergunta pesou no ar.
Carlos se sentiu preso entre o desejo de proteger Pedro e a esperança de um futuro melhor. Não sei, filho, mas talvez essa seja uma oportunidade de mudar tudo. Pedro balançou a cabeça pensativo. Eu confio em você, pai. Se você acha que é o certo, eu também vou tentar. Carlos sorriu, mas uma onda de ansiedade o invadiu novamente. Ao olhar pela janela, notou que o céu começava a escurecer. Uma tempestade poderia estar se aproximando, mais uma metáfora de tudo que estava por vir. Vamos nos preparar para o que vem, filho. Amanhã, essa conversa pode mudar nossas vidas. E com isso, um novo peso caiu sobre os ombros de Carlos. Seria essa chance uma chance para curar ou para abrir velhas feridas? O futuro estava incerto e ele sabia que a mudança não era simples, mas estava disposto a tentar. Porque, como Pedro havia aprendido, a coragem também se manifestava nas pequenas escolhas do dia a dia. A recepção da dor e da esperança ao mesmo tempo era um início. Assim como uma nuvem prestes a estourar, a vida seguia para um momento decisivo. O encontro estava marcado e tudo poderia mudar de novo. O que seria revelado nessa conversa? O sol se ergueu timidamente no dia seguinte, filtrando uma luz suave através das nuvens que ainda pareciam relutantes em se dispersar. Carlos preparou um café forte. O aroma preenchia o espaço, misturando-se com a expectativa ansiosa que marcava o ar. Ele estava determinado a começar o dia de forma positiva, mas a bola de ansiedade em seu estômago não desaparecia. Pai, você se lembrou do que nós conversamos? Pedro apareceu na cozinha, os olhos ainda meio sonolentos, mas seu olhar carregava uma tensão palpável. Carlos reafirmou a ideia do encontro e fez questão de que ambos se preparassem. Claro, filho, representa uma oportunidade. Carlos sabia que era preciso ter fé, mas a lembrança das feridas ainda abertas teimavam em assombrá-lo. Após um rápido café da manhã, saíram de casa. O caminho até o local do encontro era silencioso, interrompido apenas por troca de olhares e sussurros nervosos. Carlos sabia que aquela jornada seria mais do que apenas uma conversa. Era um ato de coragem, uma tentativa de reconstruir as peças quebradas. Ao chegarem, encontraram Jorge e seu filho, assim como Pedro, no campo de uma escola local, um espaço aberto que parecia menos ameaçador. Os rostos deles estavam tensos, mas havia um vislumbre de compreensão no ar. Ambos os pais se cumprimentaram, forçando sorrisos, enquanto os adolescentes trocavam olhares cautelosos. Os passos de Pedro eram pesados, mas havia um brilho de determinação que Carlos pôde notar. Oi, pessoal. Obrigado por virem. Jorge começou, as palavras saindo hesitantes. Eu não sei como iniciar, mas queria que entendamos que estamos aqui para ouvir e, se possível, para encontrar uma maneira de seguir em frente. A voz de Jorge, embora nervosa, trouxe um certo alívio. Carlos respirou fundo, embasbacado com o que estava prestes a compartilhar na presença do pai do agressor. Pedro, acreditando no apoio do pai, decidiu se posicionar também. Eu só queria entender o que aconteceu. Por que você fez aquilo? Pedro encarou Jorge, a sinceridade de suas palavras ressoando pelo campo. A tensão aumentou, os batimentos de todos ali presentes. Carlos sentiu a atmosfera ficar carregada. O jovem do outro lado parecia dominado pela vergonha. Eu não estou orgulhoso do que fiz. Aconteceu uma coisa e eu não consegui lidar com a raiva. O que sinto é confuso, mas eu não queria machucar você, Pedro. Os olhos de Carlos se estreitaram. A verdade estava surgindo de uma forma que eles nunca teriam imaginado. Pedro, sentindo o peso daquelas palavras, fez uma pausa. E se a gente tentasse de novo? Tipo, um jeito diferente de lidar com as coisas, sabe? Falar sobre isso ao invés de brigar. A declaração de Pedro parecia ter um impacto profundo. Jorge assentiu lentamente, a dor e a empatia cruzando seu olhar.
Carlos ficou maravilhado com a maturidade do filho. A coragem deles em levar aquele diálogo à frente era como um sopro de esperança. Mas, no fundo, Carlos ainda se questionava se aquilo era realmente possível. Ele, por muito tempo, havia se perguntado se poderia existir um espaço para a cura, um futuro onde dor e empatia coexistissem. Novamente sentiu as nuvens pesadas sobre sua cabeça, não apenas pelo passado vivido, mas pela incerteza do que ainda estava por vir. Enquanto os jovens tentavam entrar em um entendimento, Carlos observou os dois, sentindo uma conexão crescente. Esse momento poderia ser um divisor de águas, mas ainda havia uma tempestade se formando no horizonte. O que mais poderia surgir daquela conversa? Haveria espaço para perdão? Cicatrização? E, enquanto as nuvens ameaçavam se romper, uma pergunta pairava no ar. O que aconteceria se o entendimento se transformasse em algo maior, um caminho para a transformação de comunidades inteiras? Se conseguiram romper as barreiras, poderiam inspirar outros a fazê-lo também? O silêncio que envolvia o campo era denso, quase palpável, como se o mundo ao redor estivesse esperando por algo importante. Carlos observava a troca de palavras entre Pedro e o filho de Jorge, sentindo um misto de esperança e temor. O que começara como um encontro tenso estava lentamente se transformando em um diálogo sincero, um espaço onde a dor poderia encontrar consolo. Pedro, eu entendo que você tem as suas razões para perguntar, mas o que feito, feito está. Eu só espero que a gente consiga aprender com isso. O tom da voz de Jorge foi mais firme agora, como se empurrasse uma porta entre os dois jovens. Pedro, com os olhos arregalados, não desviava o olhar de Jorge. Mas, sem entender, como é que a gente vai parar de repetir os erros? Eu não quero que algo assim aconteça de novo. A sinceridade nas palavras do jovem ecoou no coração de Carlos. Ele viu naquele garoto a fragilidade e a força de um adolescente que queria muito mais do que ser uma vítima. A raiva, a dor e a confusão estavam se dissipando, dando lugar a um impulso de mudança. Aquela cena poderia ser o embrião de um novo começo. Seja um pouco menos duro consigo mesmo, Pedro, pensou Carlos, desejando poder articular em palavras aquele desejo de paz que ardia dentro dele. Jorge, visivelmente tocado pela vulnerabilidade de Pedro, refletiu: um dia eu também fui impulsivo. Como pai, percebo que há um papel ainda maior que precisamos desempenhar na vida dos nossos filhos. E isso envolve diálogo, entendimento e principalmente compromisso. É fascinante como a dor e a esperança podem habitar o mesmo espaço. Carlos ponderou sobre a importância de criar um ambiente onde seus filhos, assim como Pedro e o filho de Jorge, pudessem expressar suas emoções sem serem julgados. Mas seria suficiente um encontro para mudar tudo? Eu só quero que você saiba, Jorge, que não é apenas a dor que sofreu, mas também o nosso desejo de dar este passo, para que ninguém mais tenha que passar pelo que passamos, disse Carlos, sentindo um nó na garganta. Era uma verdade que estava sendo confessada em voz alta, um grito por mudança que partia do fundo da alma. Então, para surpresa de todos, Jorge fez um gesto ousado. Ele propôs que eles se encontrassem regularmente, um grupo entre famílias que havia sofrido, um espaço seguro para discussão e aprendizado, quase como um conselho de cura mútua. Podemos até convidar outras pessoas, outros pais e filhos. Vamos transformar a dor em conhecimento e entendimento. A ideia parecia uma luz num buraquinho escuro. Carlos, apesar das dúvidas, viu um caminho se abrir diante deles. Com um sorriso tímido, Pedro concordou. Aquela proposta era mais do que apenas um encontro. Era um sinal de que estavam prontos para algo maior, uma revolução silenciosa, onde o perdão poderia florescer. Mas, enquanto todos começavam a discutir sobre a próxima reunião, Carlos sentiu uma sombra cruamente familiar se aproximando. Uma chamada não atendida em seu celular tomou sua atenção. Ele esperou ansiosamente por um momento em que pudesse checar a mensagem, como se um pressentimento lhe dissesse que a resposta numa tela poderia mudar tudo novamente. Quando finalmente olhou para o aparelho, seu coração disparou ao ler o nome da última pessoa que queria ter notícias, a mãe de Jorge. O que ela queria? Seria uma nova guerra ou um convite para ainda mais reconciliação? Carlos olhou para Pedro, que conversava animadamente com Jorge e seu filho. O sorriso vívido do garoto trouxeram-lhe uma onda de esperança, mas a incerteza da mensagem não o deixava em paz.
precisava enfrentar aquela situação. É só uma mensagem, tentou se convencer, mas a angústia crescia. Respirou fundo e, após alguns instantes, decidiu abrir a mensagem. Era um invite para encontrarem. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Precisamos entender, também, o que houve antes disso, dizia a mensagem. Estou preocupada com o que isso poderá significar para todos nós. Aquelas palavras pareciam pesadas, quase como se fossem uma nuvem prestes a despejar mais chuva. Ele ficou em dúvida, seria um pedido de desculpas ou uma possível ameaça? A mãe do jovem sempre teve uma postura defensiva e o passado os pressionavam a ter receio. Pedro se aproximou, a alegria ainda estampada no rosto. Pai, que cara é essa? Você está bem? Claro, filho. Só um amigo querendo conversar sobre o que rolou hoje. Carlos tentou esconder a preocupação, forçando um sorriso. Mas por dentro, ele lutava para encontrar a resposta certa. Durante o retorno para casa, as discussões sobre o encontro transformador ecoavam entre os quatro. O ambiente, que antes era denso e desconfortável, agora se tornava gradativamente mais leve. A ideia do grupo, de transformarem a dor em aprendizado, preenchia-os de uma nova sensação. Era um passo em direção ao entendimento e à paz. Mas a mensagem da mãe de Jorge ainda ecoava em sua mente, uma sombra de incerteza que não permitia que o alívio tomasse conta totalmente. Ao chegarem em casa, Carlos pediu a Pedro que fosse descansar. Você foi incrível hoje. Vamos celebrar essa nova fase, mas agora é hora de relaxar. O garoto, ainda extasiado pela experiência, concordou e subiu para o quarto. Com Pedro em segurança, Carlos pegou o telefone novamente. A necessidade de responder à mensagem da mãe de Jorge era urgente. Oi, recebi sua mensagem. Podemos conversar para discutir o que ocorreu? Creio que todos precisamos disso, mas principalmente nossas crianças. Estou disposto a entender. Assim que pressionou enviar, uma sensação pesada e libertadora surgiu ao mesmo tempo. A resposta tinha sido um passo adiante, mesmo que não soubesse para onde levaria. Nos dias que se seguiram, a expectativa e a tensão pairavam no ar. O encontro do grupo de apoio estava marcado e já contava com a presença de algumas famílias que desejavam ajudar os filhos a se reconectar e lidar com a dor do bullying. Carlos estava animado, mas também ansioso pelas reações que poderiam ocorrer. A parte mais difícil era aceitar que nem todos estariam abertos ao diálogo. Mas Pedro estava ao seu lado, prestes a se tornar um exemplo de coragem. O dia chegou e Carlos sentiu como se estivesse prestes a pisar numa nova fase de suas vidas. Os rostos que se reuniram eram de pais e filhos que pareciam ansiosos pelo mesmo caminho que agora eles percorreriam juntos. Ele observou Pedro, conversando e brincando com outros jovens, e seu coração se encheu de alegria. A conexão estava ali, o entendimento surgindo naturalmente. A primeira parte do encontro foi cheia de nervosismo, mas logo as histórias começaram a fluir. As vozes que antes eram carregadas de dor, agora revelavam fragilidades. Todos estavam ali para ouvir e aprender. A cada relato, a cada emoção exposta, um vaso de empatia era preenchido. Carlos sentiu um calor no coração. O grupo discutiu como poderia apoiar um ao outro, ensinando suas crianças a encontrarem forças nas diferenças. As risadas se misturavam às lágrimas, um toque humano que construía um novo sentido às experiências dolorosas. Mas, à medida que o encontro ia avançando, a porta se abriu e uma presença familiar adentrou a sala. Era a mãe de Jorge. O impacto de sua entrada causou murmúrios e olhares apreensivos. A tensão era palpável. Carlos olhou para Pedro, que tinha expressão de apreensão, mas ao mesmo tempo um brilho de esperança. A mãe de Jorge, visivelmente nervosa, começou a falar. Eu estou aqui porque quero pedir desculpas. Percebi que a dor do meu filho não justifica as ações dele. Ele estava perdido, e isso se refletiu na forma como tratou Pedro. Preciso que vocês entendam que quero contribuir com este espaço. Enquanto ela falava, Carlos pôde notar a sinceridade em seu olhar. Aquela mulher estava lidando com seu próprio peso e, de certa forma, estava ali para buscar um caminho de cura. O desespero e a dor foram se transformando em um desafio coletivo. No final daquela noite, ao se despedir dos outros pais, Carlos percebeu que algo novo estava brotando. Ele e Pedro haviam se aproximado e juntos estavam passando por um processo de cura que todos, especialmente aqueles jovens, precisavam. Era um convite para transformar a dor em aprendizado.
Carlos sabia que a luta contra o bullying tinha se intensificado, mas agora, atado a essa causa, havia muitos para enfrentá-la. E isso fazia toda a diferença. Um futuro mais brilhante surgia à frente, e ele e seu filho estavam prontos para abraçar essa nova jornada. E nesse momento de renovação e transformação, Carlos refletiu que às vezes o caminho mais difícil é o que nos leva aos lugares mais extraordinários. Afinal, a verdadeira coragem não está numa única ação, mas sim em enfrentar os desafios juntos, criando laços inquebráveis e transformando a dor em vidas mais saudáveis e verdadeiras. Então, enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre o futuro, Carlos olhou para Pedro e sorriu. Eles estavam prontos para reescrever a história deles, juntos, aprendendo a cada passo, sempre com amor e coragem. E agora, mais do que nunca, era hora de tudo isso ser compartilhado. Vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esta verdadeira transformação que vivenciamos. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É hora de construir um futuro melhor. E nesse momento de renovação e transformação, Carlos refletiu que, às vezes, o caminho mais difícil é o que nos leva aos lugares mais extraordinários. Afinal, a verdadeira coragem não está numa única ação, mas sim em enfrentar os desafios juntos, criando laços inquebráveis e transformando a dor em vidas mais saudáveis e verdadeiras. Então, enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre o futuro, Carlos olhou para Pedro e sorriu. Eles estavam prontos para reescrever a história deles, juntos, aprendendo a cada passo, sempre com amor e coragem. E agora, mais do que nunca, era hora de tudo isso ser compartilhado. Vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esta verdadeira transformação que vivenciamos. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É hora de construir um futuro melhor.